Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos corrigir os exercícios aí que foram passados para vocês em relação às ligações químicas, né? As ligações covalentes, ligações iônicas, certo? Então a gente vai fazer a leitura juntos e a gente vai discutindo algumas coisas aqui logo abaixo. Sendo assim, no primeiro exercício, nós temos o seguinte. O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras e açúcares, e substâncias minerais, como, por exemplo, o fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligações covalentes e iônicas, respectivamente. Então, o que a gente tem que responder nesse exercício? Basicamente, ele quer a definição dessas ligações, né? O que significa ligação covalente e o que significa ligação iônica, certo? Que vai estar transcrita aqui em alguma dessas alternativas, certo? Então, a primeira alternativa fala o seguinte: a ligação covalente só ocorre entre, compostos orgânicos, só ocorre nos compostos orgânicos. Isso é verdade? Não, isso é falso, já afirmo para vocês. Por que isso é falso, professora? Porque compostos orgânicos são os compostos que têm fundamentalmente o elemento carbono, tá? Se não tiver o elemento carbônico, o elemento carbono não é um composto orgânico. Então, por exemplo, a própria água, que nós temos lá, o oxigênio ligado a dois hidrogênios, formando o famoso H2O, é formado por ligações covalentes, mas que não compõem um composto orgânico, certo? Então, as ligações covalentes ocorrem em compostos inorgânicos também, certo? Por isso essa afirmação é falsa. No item B fala o seguinte: a ligação covalente se faz por transferência de elétrons e a ligação iônica ocorre pelo compartilhamento de elétrons com spins opostos. Professora, eu não sei o que é spin. Então vamos lá, a ligação covalente, ela faz por transferência de elétrons? A ligação covalente, ela transfere, ela doa o elétron para alguém? Não. Então, só da gente identificar essa informação aqui, a gente já sabe que essa alternativa também é falsa. A ligação covalente, ela ocorre pelo compartilhamento de elétrons. Mesmo que você não sabe o que é spin, você tem que saber que o que difere a covalente da iônica é exatamente esse processo. Covalente compartilha, iônica doa ou recebe elétrons, tá? Na C, a ligação covalente se faz por atração de cargas entre átomos e a ligação iônica por separação de cargas. E aí, pessoal? Na ligação covalente tem atração de carga? Tem carga na ligação covalente? Não, na ligação covalente tem compartilhamento, certo? Então, falou carga em ligação covalente, essas coisas não combinam. Então, a alternativa C também é falsa. Na letra D, a ligação covalente se faz pela união de átomos em moléculas e a ligação iônica pela união de átomos em complexos químicos. Professor, eu não sei o que é complexo químico. Vamos por partes então. A ligação covalente se faz pela união de átomos em moléculas? Sim, moléculas, ligação molecular, nós temos ligação covalente. Só que a ligação iônica por união de átomos em complexos químicos? Não, os complexos químicos nada mais são que moléculas também, certo? E essas moléculas, elas também são constituídas de ligações covalentes, tá? Então, essa D também é uma alternativa incorreta. Só restou a letra E, falando o seguinte: a ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons e a ligação iônica por transferência de elétrons, certo? Então, é isso mesmo que acontece. A covalente compartilha e a iônica transfere, Alguém recebe e alguém doa, tá? Então, a alternativa correta é a letra E, certo? Seguindo aí para o próximo exercício, nós temos... No exercício 2, nós já temos o seguinte: da combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio, pode resultar a substância de que fórmula molecular?
Então, a primeira coisa que a gente faz é definir o que é fórmula molecular, tá? Então, a fórmula molecular, ela é a estrutura em relação aos átomos presentes naquela molécula e as suas quantidades. Então, como eu já mostrei para vocês, a gente sabe que a molécula de água é formada por essa estrutura aqui. Nós temos um oxigênio ligado covalentemente a 2 hidrogênios, certo? Essa é a estrutura da molécula de água, ou seja, é a fórmula estrutural. A fórmula molecular, ela indica quais são os elementos presentes e as suas quantidades. Por exemplo, o elemento hidrogênio, nós temos. Quantos hidrogênios tem nessa molécula? Existem 2 hidrogênios. E o oxigênio? Tem o elemento oxigênio. Quantos elementos oxigênios tem? Um só, certo? Então, a gente não precisa indicar aqui. Por isso que a fórmula molecular da água é H2O, porque tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, o 1, né, como é uma unidade, ele fica oculto aqui, a gente não precisa representar, tá? Então, essa é a fórmula estrutural, essa é a molecular, certo? E aqui, nós temos que representar a mesma coisa utilizando esses elementos. O elemento magnésio e o elemento nitrogênio, certo? Então, a informação que ele nos dá ele quer juntar esses 2 elementos, tá? E ver qual é a fórmula molecular dessa substância que vai formar, tá? A primeira pergunta que eu faço para vocês é: como que a gente vai saber que tipo de ligação vai acontecer entre o magnésio e o nitrogênio? Então, a gente vai saber de acordo, né, com os elementos envolvidos, lembra? Então, as ligações covalentes, né, elas aconteciam sempre entre 2 ametais, 2 ou mais ametais, tá? Então, nós temos aqui o magnésio e o nitrogênio. O nitrogênio é um ametal, mas o magnésio é um elemento metálico, está lá na segunda família da tabela periódica. Então, não pode acontecer ligação covalente entre eles, vai acontecer a ligação iônica, certo? Onde um vai doar elétrons para outro, certo? Então, beleza. Agora, quantos elétrons vai doar? Quem vai doar, quem vai receber? Então, para isso, a gente precisa representar aqui, ó, no entorno, né, desses átomos, os seus elétrons da camada de valência. Então, professora, é só pegar esse número aqui e fazer a distribuição eletrônica? Sim, só usar lá 1s2, 2s2, blá, até chegar nos elétrons da última camada, certo? Mas, no caso, eu também expliquei para vocês lá nas propriedades periódicas que, conforme a gente sabe qual é a família que o elemento se encontra, a gente sabe quantos elétrons tem na camada de valência dele. Por exemplo, o magnésio, ele é lá na família 2A, quer dizer que ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. E o nitrogênio, ele é da família 5A, quer dizer então que ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, certo? E aí, ó, já que a gente já sabe que a ligação que vai formar vai ser iônica, né? Um vai doar, o outro vai receber. Quem vocês acham que vai doar e quem vai receber? O magnésio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Para ele completar o octeto, precisariam de 6 elétrons entrar aqui, certo? Então, ele precisaria receber 6 elétrons. O nitrogênio tem esses 6 elétrons para doar? Não tem. E olha o nitrogênio, ele tem aqui, ó, 5 elétrons na camada de valência dele. Significa que faltam apenas 3 para ele completar o octeto. Então, tá muito mais fácil o nitrogênio receber do que o magnésio, certo? Então, quem vai doar é o magnésio e quem vai receber é o nitrogênio, certo? Os elétrons, ó, vão desse átomo para esse. Beleza. Só que nós temos o magnésio que tem 2 elétrons para doar. Então, se um magnésio, né, se liga a um nitrogênio, ele doa 2 elétrons, né, completando aqui parcialmente essa carga do nitrogênio. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa aumentar a quantidade de magnésio, certo? Então, ó, com um magnésio, eu preencho, né, essa falta de carga aqui do nitrogênio em 1 e 2 unidades. Mas eu vou precisar de outro magnésio para poder, então, completar lá a carga que está faltando no nitrogênio, certo?
Então, aqui, ó, ele ia doar 2 elétrons e ele ia ficar com carga 2+, certo? Então, esse também, ó, ia doar 2 elétrons e ia ficar com carga 2+, tá? Então, esse nitrogênio, ele vai receber esses 4 elétrons que o magnésio vai doar. Só que quando ele receber ó, esses 4 elétrons, o que vai acontecer? Vai ultrapassar o limite de receber o nitrogênio, não vai? Então, a gente também vai ter que aumentar, ó, o nitrogênio para ver, né, para corrigir esse tanto que ele vai receber. Só que aqui, ó, a gente doou 4 elétrons. O nitrogênio recebeu 3, ficou sobrando 1, certo? Esse 1 pode vir para o nitrogênio de baixo, que vai receber ele, só que vai ficar faltando quanto ainda para completar? Vai ficar faltando 2 elétrons. E aí, o que a gente faz, então? Aumenta mais um magnésio, onde esse magnésio, então, vai doar esses 2 últimos elétrons que está faltando, né, para o nitrogênio. E aí, professora, como vai ficar a fórmula molecular? Lembra que a fórmula molecular é os átomos que participam da estrutura e a quantidade com que eles aparecem? Então, ó, nós temos 2 átomos. Nós temos o átomo de magnésio, vou colocar aqui do ladinho. Nós temos o átomo de magnésio, que é o Mg, e nós temos o átomo de nitrogênio. Quantos magnésios a gente precisou usar para fazer essas doações? Nós precisamos usar 3 magnésios. Então, ó, 3 magnésios. E quantos nitrogênios? 2. Então, a fórmula molecular da estrutura é Mg3N2, certo? Seguindo para o exercício de número 3, né, nós temos o seguinte. Um elemento X possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E um elemento Y possui configuração eletrônica de 1s2, 2s2, 2p4. Da ligação iônica entre esses 2 elementos, resulta o composto de que fórmula molecular? Então, mais uma vez, aqui a gente tem um exercício muito parecido com o 2, com a diferença que ele dá a distribuição eletrônica para a gente. E a gente não sabe quem são esses elementos, certo? Então, ó, nós temos o elemento X, que tem essa distribuição eletrônica. Significa que na camada de valência ele tem quantos elétrons? 2 elétrons, certo? 2 bolinhas. E o elemento Y, que na camada de valência dele, ó, camada de valência é toda a camada 2. Tá vendo que aqui nesse caso do X era só a camada 3? Então, aqui, ó, nós temos a maior camada, a camada 2. Nesse caso aqui, um total de 6 elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elétrons, certo? Então, de novo, esse tem 2 na última camada, precisaria receber 6 para completar os 8 do octeto. E esse aqui tem 6, precisaria receber só 2 para completar os octetos. O que vocês acham que vai acontecer? A gente vai unir, então, né, esses 2 elementos, onde o X ele vai doar os seus elétrons para o Y, certo? O X tem 2 na última camada, pode doar os 2. O Y precisa de 2, qual vai ser a fórmula molecular? Então, nós temos um X só doando todos os seus elétrons para o Y, e aí completou, né, o octeto desse Y, certo? Então, qual é a fórmula molecular? A fórmula molecular tem o elemento X e tem o elemento Y. Quantos elementos X tem? Só um, então não precisa escrever. Quantos elementos Y tem? Só um, também não precisa escrever. Certo? Continuando no exercício de número 4, nós temos o seguinte. Abaixo temos as fórmulas de Lewis, né, os elétrons de camada de valência desenhados em cada um desses átomos, né, para os átomos de 5 elementos químicos. Então, nós temos o elemento hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e cloro. Então, todas essas bolinhas aqui são os elétrons que estão na última camada desses elementos. E a pergunta é, represente 4 moléculas utilizando estes elementos. Então, 4 moléculas aleatórias, certo? E aí eu já dei a estrutura de Lewis para vocês saberem, né, quantos
elétrons, né, vocês podem compartilhar com outra molécula, com outro átomo, quanto esses átomos precisam receber para completar o octeto e assim sucessivamente, tá? Então, como vocês poderiam representar qualquer molécula, né, a gente vai fazer algumas aqui, tá? Então, a primeira que a gente poderia usar, ó, é utilizando os dois primeiros elementos, o hidrogênio e o carbono. Então, nós estamos vendo aí que o carbono, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. E o hidrogênio é um elemento que tem 1 elétron na sua camada de valência. Então, um hidrogênio pode compartilhar, ó, o seu elétron com o carbono, formando uma ligação. Só que esse carbono ainda precisa de mais 3 elétrons para ser compartilhado. Então, a gente pode utilizar mais hidrogênios, colocar um hidrogênio para compartilhar aqui, um hidrogênio para compartilhar o seu elétron aqui e outro hidrogênio para compartilhar o seu elétron aqui. Dessa forma, né, a gente formou uma molécula muito famosa, que é o CH4. Nada mais é do que o metano, é o gás presente no pum da vaca, né? Então, essa molécula aqui, ó, é uma molécula carbônica, né, de um composto carbônico dos mais simples, né, os compostos orgânicos dos mais simples, certo? Essa é uma forma, uma molécula. Outra molécula, posso usar, professora, o hidrogênio e o nitrogênio? Claro que pode. Então, vamos lá. A gente já sabe que o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Quer dizer que ele precisa compartilhar 3. E o hidrogênio, a gente sabe que ele pode compartilhar 1. Então, aqui, ó, fazendo a mesma relação que a gente fez com o carbono, ó, um hidrogênio compartilha 1 elétron, mas ainda o nitrogênio precisa de 2. Então, ó, a gente pode ligar outro hidrogênio para compartilhar e outro hidrogênio para compartilhar, formando também uma substância muito famosa, né, que é o NH. Quantos H tem? 3, que é a amônia, tá? Uma base muito famosa. Professora, posso usar os outros elementos sem ser hidrogênio? Claro, a gente pode combinar, por exemplo, o carbono e o oxigênio. Vamos lá? Então, carbono e oxigênio. Então, o carbono, a gente sabe que precisa, ó, de 4 elétrons, certo? Ele tem lá 4 elétrons na sua camada de valência. E o oxigênio? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, certo? Então, o oxigênio, ele precisa de 2 elétrons, 6 mais 2 completa os 8 dele. E o carbono? O carbono não, o carbono já vai precisar de mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode usar, ó, compartilhar 2 elétrons de uma vez entre carbono e oxigênio, formando uma ligação dupla aqui, certo? Aí aqui, ó, a gente pode apagar. Opa, sumiu. Não tem problema, a gente faz de novo, tá? Então, ó, o caso do carbono, a gente pode compartilhar 2 vezes já, né? Os dois, o par de elétrons que ele precisa de um dos oxigênios, e os outros 2 ele compartilha, ó, com outro oxigênio, onde, né? Aqui, ó, o oxigênio completou o seu octeto, esse oxigênio também completou o seu octeto e o carbono também. Como que a gente sabe disso, professora? É só contar, ó. Em volta do oxigênio tem quantos elétrons? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, não tá dividindo esse? Então conta também. 7 e 8. Octeto completo. Olha o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octeto completo. E o carbono, professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octeto completo também. Então, essa molécula, né, tem essa forma molecular aqui. CO. Quantos O tem? 2. É o gás carbônico que a gente conhece, tá? E aí, vocês poderiam usar, né, a criatividade aí para unir outros elementos, né, em outras condições aqui também, certo? Por exemplo, a gente pode unir aqui, o carbono precisa de 4, o cloro precisa de um só, então ele pode compartilhar esse 1, ó, com o carbono 4 vezes, igual a gente fez com
o hidrogênio, certo? Formando aí o CCl4. Ou a gente pode unir aqui, ó, ao próprio nitrogênio, 3 átomos de carbono, de cloro também, certo? E assim sucessivamente. Vai depender de quais elementos vocês escolherem. Tudo bem? E por fim, o exercício de número 5, que fala o seguinte: por que os metais conduzem corrente elétrica? Qual a teoria que explica este fenômeno? E represente na forma de desenho essa teoria, certo? Então, ó, nós já vimos que nas ligações covalentes há compartilhamento, eles dividem esse elétron. Um pouco é meu, um pouco é seu, para todo mundo ficar bem. Na ligação iônica, eles doam elétrons. Olha, eu não preciso desse, então pode ficar com ele, eu vou ficar com esse faltando mesmo, tá? E na ligação metálica? Na ligação metálica, né, a gente nada mais tem do que um elemento, né, o núcleo do elemento metálico ao centro, envolto, ó, de um mar de elétrons, ou seja, os elétrons estão ali disponíveis, né? Para quê? Para que eles possam ser moldados, ser utilizados, ser movidos de acordo com a necessidade, certo? Então, essa é a teoria aqui, ó, que a gente chama, né, de mar de elétrons. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Teoria do mar de elétrons. Ou da nuvem eletrônica também, tá? Então, é essa teoria que explica. E por que, então, que os metais conduzem corrente elétrica? Porque ele tem esses elétrons disponíveis. E o que é a corrente elétrica? Não é o caminho ali, a condução dos elétrons? É a corrente de vários elétrons, um elétron atrás do outro. Então, se a gente tem elétron disponível, tem como eles serem conduzidos, certo? Por isso que eles conduzem, porque tem elétrons disponíveis, tá? E represente o desenho dessa teoria. O desenho dessa teoria está aqui. Então, a gente tem vários núcleos aí de elementos metálicos, aí poderia ser elementos metálicos qualquer, né? Tem ferro, tem cobre, o próprio cobre, que é o que forma nossos fios, né? De casa, o ouro, a prata, qualquer metal tem essa propriedade. Nós temos os núcleos dos elementos envoltos lá nos elétrons todos largados, disponíveis ali, onde esses núcleos estão mergulhados nesses elétrons. Certo, pessoal? Bom, aqui a gente finaliza então ligações químicas, né? Todas as substâncias que existem devido a esses 3 tipos de ligações e as interações entre essas moléculas, tá? Mais pra frente a gente tenta falar um pouquinho sobre essas interações intermoleculares, né? A gente vai falar um pouco agora sobre ácidos e bases, mas eu espero que isso aqui tenha servido para esclarecer algumas questões que vocês, né, tenham desenvolvido aí durante o conteúdo, tá bom? Então, até a próxima!